Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Segurança com Leveza. Estamos começando mais um episódio hoje. Eu sou o André Ferraz e sim, esse é o podcast que trata de temas pesados da área de saúde e segurança, mas com a leveza necessária para você adquirir esse conhecimento, essa informação e levar para o seu dia a dia nas operações. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem de pele branca, cabelo curto, castanho claro. Estou vestindo hoje uma camisa, eu acho que é caqui ou bege. E antes de passar a palavra para a Vivi apresentar a nossa convidada de hoje, peço que, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like, compartilhe o conteúdo se você achar que foi relevante para você e que tem alguém que você possa aí encaminhar esse conteúdo e também vai ajudar, fique à vontade. Vivi, passo a palavra para você apresentar a nossa convidada de hoje. E aí, pessoas, tudo bem? É isso aí, se inscreve no canal, use os cortes. Se você quiser fazer os seus cortes para poder usar em treinamento, fique à vontade. A ideia é a gente levar informação para o máximo de lugares possíveis e pessoas possíveis, né? Bom, eu sou a Viviane Campanati, eu sou uma mulher branca, loira, de cabelo na altura do ombro. Hoje eu estou de blusinha verde, clarinha. Hoje a cor não tem dúvida, de vez em quando a gente tem dúvida na cor, né? E a gente hoje vai conversar com a Jéssica, e uma das coisas, né, que a gente fala, quer levar uma mensagem para todo mundo, a gente também traz gente de todo mundo para cá, né? Então a Jéssica, ela fica lá em Minas, fica lá em Ouro Preto. Ela tem uma função um pouco diferente do que a gente tem trazido aqui, né? Ela é amiga da neurociência, ela é, para quem conhece, ela é assim a princesa da Disney, a coisa mais fofa, assim, mas não achem que fofura é sinal de, não, ela sabe pra caramba. Ela faz tradução e interpretação, ela faz tradução simultânea em vários eventos. E a experiência dela, para a gente, para agregar muito aqui para a gente, é uma experiência de estar dentro da indústria com um olhar de fora, mas que está dentro. Então, como é que será que fica isso, né? E o convite para ela foi assim, fale para a gente o que é segurança, o que você tem visto por aí de comunicação e o quanto que ela importa para a segurança do trabalho. E aí, Jessie? Vamos lá. Se quiser se apresentar, fique à vontade. Tá ótimo, Vivi. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jéssica. Minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros escuros, no comprimento médio. Estou vestindo uma blusa azul, um colar, óculos, uso óculos também. Bom, é um prazer, primeiramente, estar aqui hoje com você, Vivi, também com o André, e obrigado pela gentil introdução. Como você comentou, eu faço muito serviço de interpretação simultânea dentro das indústrias, e algumas indústrias já no setor, tais como mineração, papel e celulose, então acabo tendo uma interface direta com a segurança, porque até mesmo para acessar a planta a gente tem que fazer treinamentos, passar pelas certificações da ANR, diferentes, né, certificações para poder também até acompanhar os estrangeiros dentro de espaço confinado, quando é necessário, trabalho em altura, então a gente acaba meio que se tornando um engenheiro assistente. Honoris causa. Exatamente. E assim, nas indústrias, principalmente na mineração, hoje eu percebo que nas diferentes empresas que eu presto serviço, tanto na mineração de ouro, como de ferro, como de níquel, existe uma preocupação muito grande com a segurança. É muito interessante ver assim, que sempre que uma reunião é iniciada, eles começam com sempre um compartilhamento de segurança para aumentar a conscientização das pessoas que trabalham dentro daquele ambiente sobre a importância de realmente prestar atenção aos detalhes, que eu acho que é isso que faz toda a diferença, né? Hoje mesmo eu
estava num treinamento e o gerente de saúde e segurança da empresa fez um comunicado, né, de que infelizmente havia acontecido um quase acidente pela manhã. O rapaz, ele estava caminhando na mina e não se atentou a uma trincheira ao lado e, assim, num momento de bobeira, acabou atendendo o celular enquanto caminhava na mina e meio cambaleou e caiu na trincheira. Então, assim, são coisas básicas, né? Às vezes a comunicação tá lá, foi até o que o gerente estressou. A gente fala sempre aqui dentro da empresa, se você tiver que atender uma ligação, né? Fica onde você está, não faça uma segunda atividade ao mesmo tempo, porque você acaba perdendo a atenção, né? Você não está focado 100%. Muitas vezes uma ligação é importante e acaba que você perde ali um pouco da noção de onde que você está, os riscos que estão envolvidos ali na área que você está trabalhando. Então é isso, eu acho assim, eu fico feliz de ver que segurança faz parte bastante das empresas que eu presto serviço, o pessoal sempre comenta, né, que não adianta a gente achar que está tudo certo, né? Ah, não, eu trabalho aqui há muito tempo, eu já conheço os procedimentos, comigo não vai acontecer. E a gente sabe que não é bem assim, né? Brasileiro sendo brasileiro, né? E eu vou te falar assim, eu não conheço, não sei que empresa que você está, e não é o caso, eu não conheço esse profissional, mas eu tenho certeza absoluta, e o André também vai super concordar comigo, que ele com certeza já falou pelo menos umas 300 vezes, só nesse mês que começou agora, que é para prestar atenção, principalmente com essa questão do celular, e usar o celular, não falar andando e tudo mais, né? Eu acho que é uma grande briga que a gente tem aqui hoje. Quando você está trabalhando, eu sei que você faz um preparo antes, eu sei que você não gosta de chegar lá para fazer a interpretação sem saber exatamente do que será tratado no evento, né? Quando você recebe o material, quando é um material de segurança, um material de treinamento de liderança, que normalmente, principalmente na indústria, quando você tem um treinamento de liderança, em algum momento vai ter um capítulo que vai lá falar de segurança e como gerenciar a segurança dos colaboradores. Quando você recebe esse material, tem muita diferença de tópicos, assim, no macro, tem muita diferença de uma empresa para outra? Ou tem uma tendência, vamos falar de celular, vamos falar disso, de regra básica, enfim. Boa pergunta, viu? Geralmente, eu tenho visto um alinhamento. Sempre o pessoal foca muito na questão, né, da bebida, né? Hoje mesmo cedo, para entrar na mina, eles estavam fazendo uma campanha na portaria com o bafômetro, então todo mundo passando pelo bafômetro. Um assunto que a gente escuta muito, né, assim, que é recorrente, se você beber, não dirija, né? Se você tiver... hoje também um assunto que levantaram que eu achei bem interessante, esse, assim, eu não escuto muito, mas me chamou a atenção, que foi durante o comunicado do gerente de segurança, ele disse assim, olha, pessoal, a gente tem que também cuidar muito da nossa saúde mental, né? E prestar atenção nos nossos liderados, chamar eles para algumas conversas, porque às vezes, se a pessoa está passando por algum problema familiar, uma questão pessoal, ela vai vir para o trabalho e a cabeça dela, às vezes, não vai estar aqui. Então, a gente tem sempre que chamar os nossos liderados e fazer ali uma conversinha, aí você está bem, fazer, né, como eles chamam aquela pesquisa de clima, né, deixa eu ver como que as pessoas estão, mas geralmente assim, questão de bebida, de não usar o celular quando estiver dirigindo ou caminhando, né, pela instalação da mina. O que eu escuto muito também é sobre fumar, né? Eles falam muito para também... eu já vi em algumas empresas de forma recorrente, assim, campanhas, né, para você não fumar, tem um espaço destinado. Então, geralmente, assim, basicamente são esses tópicos, né? Direção, não usar o telefone enquanto está dirigindo, não usar o telefone enquanto você estiver caminhando nas dependências da empresa, seguir sempre o caminho seguro, isso é uma coisa que a gente escuta muito,
questão do consumo de bebida alcoólica e também da questão, né, do hábito de fumar. Basicamente é isso que eu vejo. Então, basicamente, as instruções convergem, né? Eu já trabalhei todos esses assuntos, em todas as operações que trabalhei, e as instruções convergem. Até por isso que eu te perguntei. Porque eu acho que a gente vive um mundo, assim, a gente está em 2025 e a gente está repetindo as coisas que a gente falava antes, né? A gente falava 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, e a gente continua repetindo algumas coisas. Acho que a gente incluiu o celular nessa jornada, mas o trânsito, o caminhar e a atenção, eles permeiam todo esse tempo que a gente tem, né? E as ferramentas e segurança mental, me chamou a atenção que ela está indo muito também para o lado da segurança, né? Ela está saindo só do RH e da liderança. E isso é muito bom, né? Porque tudo está interconectado, não dá para pensar que é só o pessoal do RH que tem que cuidar da saúde mental, do bem-estar, né, dos liderados. E nessa empresa, especificamente, que eu tenho prestado serviço essa semana, eles estão, assim, com uma equipe de gestores muito bons. Então, a galera, ontem mesmo, conversando com o gestor de meio ambiente, ele falando que ele também cuida da relação com a comunidade, né? Porque tudo tem conexão. E é legal ver que as pessoas têm uma visão mais de 360, né? Não é silos. Eu trabalho nesse departamento, eu só vou cuidar disso e eu não vejo, não cuido de nenhuma interface. E eu acho que, assim, comunicação, né, vai muito além só de você falar as coisas. Não adianta nada você comunicar, e a pessoa do outro lado não está conseguindo absorver o que está acontecendo, ou porque ela está num estado de burnout super, né, exausta da função, ou porque ela está passando por algum problema familiar, e a gente sabe como isso impacta muito o nosso psicológico, né? A nossa mente, ela é muito poderosa, ela leva a gente para lugares muito, muito distantes do físico, né? Então tem que cuidar mesmo. Muito facilmente, né? É fácil. E aí, quando eu acho engraçado na hora que você fala, né, que esses temas são abordados já há muitos anos, são os mesmos temas, e aí às vezes eu fico me questionando, né? Por que ainda as pessoas, né, não conseguem absorver mesmo, né? Levar isso para a consciência. Um dia eu escutei uma coisa que eu achei muito interessante, que saber uma certa coisa é uma coisa. Ter consciência sobre essa coisa já é uma outra história, né? Porque todo mundo sabe que fumar faz mal para a saúde, mas o que realmente... Por que a pessoa não deixa de fumar ou por que ela começa a fumar? Aí vai para a questão da consciência, né? E aí a gente pode pensar que talvez ainda não alcançou a intenção da pessoa, né? Acho que para mudar o comportamento a gente sabe disso, a gente viu isso na pós, que a gente tem que acessar ali algo que realmente tenha um significado profundo, né? Tem que acessar uma área do cérebro que vai falar, não, isso daqui realmente não me faz bem, eu tenho que mudar meu comportamento, porque senão eu vou perder minha vida, e se eu perder minha vida eu não vou ficar com os meus filhos. Tem que achar ali um ancoramento, né? Qual que é o que me faz levantar todo dia e por que eu quero ser seguro, né? Para voltar para casa, para as pessoas que eu amo, ou para eu poder cuidar do meu cachorro, sei lá, né? Se a tua motivação é cuidar do cachorro. Lá qual for, né? Claro. Então acho que a gente tem que realmente mais voltar essa comunicação, assim, para essa área, sabe? O que a gente pode fazer para acessar realmente uma motivação intrínseca, aquela que vai fazer, né, a chavinha virar. Ô, Jéssica, quando a gente fala em comunicação, né, é um ponto que, assim, uma máxima que eu tenho, enfim, né, que comunicação é muito mais o que o receptor está interpretando, seja, né, do que a gente está dizendo, ou a simbologia e tudo mais, do que o que eu acho que eu estou comunicando, né? Então, ter esse cuidado no como comunicar, o que comunicar, eu acho que é um ponto importante. E passando pelas empresas, e aí a liderança é uma peça-chave para fazer essa comunicação, seja dos pontos de saúde e segurança, né? Principalmente, que é o ponto que a gente traz aqui, mas tem outras atividades, né, que a equipe tem que executar. O líder tem que ser esse facilitador, esse comunicador.
você percebe como especialista, né, passando pelas empresas, primeiro que, de repente, uma média liderança, né, que está ali junto talvez mais da operação, você percebe que eles têm essa, de forma geral, claro, né, uma facilidade em se comunicar, ou ainda hoje é possível perceber alguns líderes que nem sempre têm tanta facilidade para se comunicar, e se as empresas estão trabalhando, tem alguma técnica que eles utilizam, né, para poder buscar esse desenvolvimento da comunicação dos líderes também? O que eu percebo é assim, que quando a gente vai lá para a liderança intermediária, né, coordenadores, supervisores, a comunicação ela já não é vista, pelo menos a experiência que eu tenho, como um fator chave para uma mudança de comportamento, para evitar um acidente. Muitas vezes é aquela coisa, né? Eles acham que a memória ela substitui, né, o conhecimento, o pensamento crítico. É mais ou menos assim: eu sempre fiz assim, nunca deu errado, então nunca vai dar. E não tem aquela visão assim, não, deixa eu pensar aqui, as coisas mudaram, né? Houve uma alteração aqui no layout da planta, sei lá, deixa eu estudar aqui essa nova forma de trabalhar. Então acaba que a memória deles, né, as percepções e as vivências, elas tomam muito mais lugar na tomada de decisão. Tem uma técnica muito interessante que eu acho assim que ela pode ser aplicada por qualquer pessoa, porque ela é simples. É uma técnica que foi desenvolvida por um psicólogo organizacional canadense chamado Elliot Jaques. E o que ele ensina, né? É uma ferramenta para ajudar no fornecimento de clareza. E nada mais importante do que a gente ser o mais claro possível quando a gente está dando uma instrução para alguém, principalmente quando é para realizar uma atividade, né? Atividade em altura, trabalho em altura, para trabalhar dentro de um espaço confinado. A gente sabe como essas informações são importantes. Às vezes é uma pessoa nova, que não tem muito conhecimento, né? É um novo ali na empresa, passou pelo treinamento, mas não vivenciou uma situação. Então, o que basicamente essa ferramenta diz? Que a gente tem que seguir 6 itens básicos para atribuir, vamos pensar na atribuição de uma tarefa. Então, os elementos são, né, forma-se, né, eles pegam, um acrônimo, CPQQRT. O C, ele significa, vamos lembrar que esse acrônimo está em inglês, né, então o C significa context, que é contexto. Então, como que é isso? Vamos supor que eu sou a supervisora e estou falando para o montador mecânico que ele vai ter que fazer ali um trabalho numa bomba, né? Vai ter que desmontar uma bomba. O C é o contexto. Então, sempre chegar e falar assim, João, a situação é o seguinte: foi identificado ontem um vazamento na bomba e a gente precisa hoje atuar nessa bomba. Esse é o contexto, né? O propósito nós precisamos evitar vazamento porque essa bomba está trabalhando com ácido. Esse é o contexto. Então, o P significa purpose em inglês, que é o propósito, tá bom? E aí a gente vai para o primeiro Q, que significa qualidade. Mesma coisa aqui em português. Então, é assim, eu preciso que você siga as especificações técnicas do manual da bomba para desmontá-la e depois montá-la novamente. O outro Q é a quantidade, né? Então, você vai ter que fazer a troca de 2 parafusos, a escotilha da bomba, sei lá, sabe? Então, assim, vai definir o que vai ser feito. Os recursos, eu vou precisar que o R vem de recursos, eu vou precisar que você utilize o EPI apropriados, vai ter que usar uma luva apropriada, porque a gente vai estar trabalhando com um ácido ali, né? Vai estar manuseando uma bomba que pode, né, ter um ácido dentro. Vai ter que usar óculos protetor, né, aqueles óculos maiores. Não esquece de levar tal ferramenta. Então, esses são os recursos. E o tempo, né, a duração, para essa atividade, você tem 4 horas para... foi o planejamento que, né, deu essa atribuição de 4 horas. Então, quando você segue essa ferramenta,
olha só, você fornece uma clareza para a pessoa, e aí eu acrescentaria um ponto, que aí é aquilo que você falou, André. A comunicação não é só o que a gente fala, mas tem muito a ver como o outro percebe e recebe essa informação. Então, o que eu sempre costumo dizer é que é muito importante que a pessoa que está fazendo a atribuição, dando essas informações, faça ali uma verificação. Fala assim, ó, então vamos repassar? Fala para mim o que você entendeu. Perfeito. Né? Porque aí a pessoa vai ter que realmente puxar, e aí se a gente entra um pouco em neurociência, né, Vivi, tem a ver com uma função executiva muito importante, que é a memória de trabalho, para ver se a pessoa que está escutando conseguiu ouvir aquela informação, retê-la, porque depois ela vai ter que fazer uma manipulação de uma ação com base nas informações que foram passadas. Uhum. Eu tô anotando, eu anotei aqui, eu não conhecia esse autor, eu já anotei aqui, minha cabeça fez assim, já apliquei um monte de coisa, assim, na minha cabeça, em 3 segundos eu já pus um monte de lugar, assim, essa ferramenta. Não é? E ela melhora a percepção e ela dá contexto, né, traz pro... É um minuto que a gente fala, muitas vezes a gente fala em campo, né, tira 2 minutos sem respirar e ler, só ver isso aqui, conversar sobre o trabalho para poder seguir, né? Então, muitas vezes isso a gente precisa, se tiver um guiazinho, né, a gente consegue fazer isso de maneira mais fácil. Bem Sim. Legal. Bem não legal. Não, eu ia falar que essa técnica você pode usar até, por exemplo, você vai dar comunicar um feedback, fazer ali ou receber. Você pode contextualizar tudo ali, né? Sim. Quantitativo de entrega, o que era esperado, o que você entregou, né? Sim. Eu acho que é muito bacana mesmo. Dá para usar com filho, André. Filho dá para usar isso daí. Já pensou? Você assim, não falou tal coisa. Falei sim, tava lá no P, tava lá no T. Falei sim. Exatamente. E talvez, né, para todos que estejam nos assistindo, é claro que isso requer um hábito, né? A gente tem que trazer isso para a consciência, e no começo tem que ser uma coisa meio que, né, não é automática. Você tem que ficar praticando ali, vai lá, o C, né? Se você não consegue falar a princípio, escreve, anota ali todo o teu roteiro, mas isso facilita demais, e imagina o quanto que a gente consegue melhorar a percepção de segurança, né, da pessoa. Porque ela evita ali fazer aquelas gambiarras de última hora, né? Fala assim, não pode falar assim. Porque ajuda no planejamento, né? Exatamente. Tem algumas empresas que utilizam algumas ferramentas na área de segurança que tem algumas informações, por exemplo, do que tem nessa técnica, tipo uma análise preliminar dos riscos, né? Porém, tem empresas, às vezes, de pequeno porte, né, ou médio porte, que às vezes não tem um especialista lá de saúde e segurança, alguém que... Então, assim, essa ferramenta é bom que ela serve para todos os públicos, né? Então, ela é realmente bem simples, objetiva ali para você poder utilizar, né? Então, eu acho que ajuda muito a você, de certa forma, formalizar ali o que está na nossa cabeça ali, fazendo esses questionamentos, né? Entendi. Eu achei bem legal. Enfim, sabe o que eu queria te perguntar, que eu anotei aqui também? Você recebe muita gente de fora, normalmente quem vem de fora é a galera da liderança. Uhum. E assim, eu já recebi muita gente de fora, eu por minha conta, né, nas operações que eu trabalhei. E muitas vezes a gente tem uma questão de adaptação de cultura. Não sei se seria essa palavra de adaptação, mas a cultura com certeza, né? Porque às vezes eles chegam, quando vem a primeira vez, se tem operações semelhantes aqui, seja lá de onde eles vêm, e aí não interessa se é americano, se é europeu, se é oriental, não interessa essa origem, interessa que a hora que chega aqui, por mais planta irmã que a gente chama, né, a planta irmã, porque é o mesmo projeto aqui e lá, por mais igual que seja, nunca é igual, né? Porque em algum momento do processo, alguém deu um jeito brasileiro ali de fazer alguma coisa, né? E às vezes nem é gambiarra, às vezes é coisa boa mesmo, que melhorou o processo e tal. E tem essa coisa essa nossa coisa do brasileiro mesmo de
da criatividade, né? Que eu sei que é um diferencial que a gente tem mesmo quando a gente trabalha com outras culturas. Como que você lê essas pessoas quando elas chegam aqui e se deparam com coisas desse tipo, a cultural? Porque assim, por que eu estou te perguntando isso? Porque quando a pessoa vem fazer uma visita, vem de fora, seja uma auditoria, seja uma visita, ele já tem um negócio programado na cabeça dele. Ele tá lá no automático, tá facinho, né? Tá tudo ali. A hora que ele começa a ver isso aqui tá diferente, isso aqui tá diferente, isso aqui tá diferente, isso aqui tá diferente, se a pessoa é uma pessoa de fábrica, originalmente de fábrica, de chão, ele vai querer começar a perguntar, né, para entender. E aí, como que você vê essa questão dessa comunicação, né? Porque dependendo como vier essa pergunta, como vier essa interação, vai ser do tipo assim, nossa, será que eu não podia fazer? Sabe? Ou será que, olha, como é que a gente faz? E a gente tem um pouquinho de síndrome de vira-lata, né? A gente acha que o que a gente fez não é bom. Como que você vê essa interação com as pessoas quando percebem que a gente faz diferente e que a gente faz melhor? Tem aí uma irritaçãozinha dependendo do público, né? Eu já trabalhei em 2 projetos de papel e celulose com finlandeses. Uhum. Os finlandeses, eles têm uma certa dificuldade para entender todas as regras de segurança que devem ser seguidas num projeto brasileiro. Então, eles, assim, são vistos até com um pouco displicente, sabe? E assim, são rebeldes. Uhum. Eu não preciso seguir isso não, isso daqui só atrapalha o andamento do projeto, olha o tanto de coisa que tem que fazer para conseguir realmente executar a atividade. Então, acaba assim que nós, como intérpretes, a gente até acaba sendo assim, a gente tenta balizar as informações, a gente fala, não, ó, aqui é assim, né, existe essa lei, porque se a gente não der também para eles esse contexto, né, do porquê eles acham que é tudo frescura, isso daqui só atrapalha, por isso que o projeto não anda, por isso que a gente não consegue terminar a obra no prazo. Eu já trabalhei também com australianos, pelo menos os que eu já trabalhei, né, que até eles vieram para fazer uma auditoria de saúde, segurança, meio ambiente, foi diferente, eles já têm processos mais, né, maduros, então eles prezam muito pela questão da segurança. Dinamarqueses também são bem, assim, segurança para eles é um valor muito importante. Então, o que eu posso te dizer, assim, que os que eu achei mais rebelde de todos, e nos 2 projetos, foram os finlandeses, sabe? Porque eu acho, Vivi, que aí entra a comunicação de novo. Uhum. Falta muito das empresas que estão recebendo os estrangeiros a percepção de fazer um onboarding, né, um momento de integração realmente significativo, para que eles entendam o porquê das coisas, né? Porque às vezes eles só chegam lá, ninguém fala direito o que está acontecendo e para eles não faz sentido, né? Então, novamente, a gente volta na comunicação, né? Falta talvez um pouco mais assim desse olhar para entender que muitas culturas estrangeiras não têm o mesmo padrão, não seguem a mesma percepção de segurança que a gente segue, né? Eu tive algumas experiências com pessoas de fora, assim, e o que eles traziam E aí quando você cria, né, uma abertura ali, sair para almoçar, enfim, e aí alguns deles traziam um ponto dessa questão que a Vivi trouxe da criatividade do brasileiro, né, de querer conseguir ali, de alguma forma, superar os desafios que aparecem e tudo mais. Eles diziam, né, alguns diziam que o desafio que eles às vezes não gostavam muito principalmente com o brasileiro, não era nem com o latino, mas chileno também falou, não, isso é muito, pelo menos os que eu tive contato, falava, não, isso é do brasileiro. Por exemplo, teve um que me deu exemplo, ele falou, vou te dar um exemplo, se eu chegar hoje num local, sei lá, e deu até exemplo, pessoa que estava dentro do elevador, ele nem viu lá fora como estão as coisas, se você perguntar, você acha que vai chover? Ele vai te dar uma opinião, eu acho que vai por causa disso e daquilo. Então, assim, o gringo, ele falou, responderia, não sei, eu estou dentro do elevador, como eu sabia, não vi previsão do tempo, vai chover ou não. Então, talvez tenha essa questão nossa, não só de querer ser
buscar sempre ser educado. A gente tem, né, o brasileiro, essa questão de relação humana, como também de superar desafios. Acho que talvez seja um pouco da nossa cultura, né? Igual o brasileiro não desiste nunca, né? Então ele sempre vai querer buscar ali, não sei, mas vou tentar entender uma coisa. E é isso que eles diziam, pelo menos. Então, não sei se você percebe isso também, alguém já trouxe algo similar, mas eles diziam isso, que o desafio era esse. Às vezes, quer ser, sabe, talvez otimista até demais. Não tem informação, mas quer te responder alguma coisa. E nem você precisa ter a resposta. Falar, não sei, tá tudo bem, né? E não sabe, talvez, dizer não, né? Eu acho que a gente entra aí num aspecto cultural muito do nosso país, que é sempre querer dar a resposta que o outro quer ouvir, né? Então, a gente acaba evitando ter uma conversa difícil, acaba evitando dar a nossa opinião para evitar um conflito, né? Porque, geralmente, não sei se vocês já fizeram essa reflexão, sempre quando um brasileiro passa, né, é um pouco mais incisivo, mais ali, não foge de situações difíceis, de conversas difíceis, ele é visto muitas vezes como grosseiro, né, o rabugento, e assim, eu como intérprete, eu acabo sendo, acho que o padre, porque as pessoas vêm fazer confissões, né, e vão contando as coisas, e eu vou escutando. Então tem muito disso, né? Eu acho que entra num aspecto cultural muito importante que você trouxe, André. A gente deixa de lado mesmo o fato, né? A realidade, e fica assim, dando a resposta que a gente acha que o outro quer ouvir, né? E isso não é legal. Quantas vezes em obra, pergunta de um estrangeiro, Pedro, quanto tempo você acha que vai demorar para esse moinho ser liberado? Não, aqui, ó, rapidinho, a gente só tem que fazer isso, só isso, mais aquilo. 3 horas. 3 horas a gente volta lá, o moinho não foi nem liberado para começar a inspeção. Então, o cara da segurança não veio, o pessoal não veio fazer o bloqueio também, né, fazer o desbloqueio. E aí o estrangeiro olha, né, muitas vezes assim para mim e fala, mas ele não falou que era 3 horas? Eu falo, ele falou. 3 horas no Brasil ou 3 horas lá da origem? E, de novo, né, é outra coisa de comunicação que você fala, meu Deus, né, por que não está realmente falando com base em fatos, né? Você olha assim, eu que sou intérprete, eu olho e falo, não vai acontecer. Você nem sabe qual é o trabalho, né? Não, mas eu tenho que passar a informação, né? Eu tenho que falar, olha, 3 horas. Aí daqui 3 horas a gente volta, não tá feito. Aí ele olha e fala, mas ele não disse que era 3 horas? Eu falei, disse, né? É uma situação até que pro intérprete fica assim... Porque, o que eu vou falar, né? O meu papel ali é só transmitir a mensagem, mas geralmente a mensagem, ela não é muito precisa. Eu acho que é um pouco culpa nossa, né? Porque se o cara falar 3 horas, se ele falar 8, que é o que vai demorar para ele fazer, alguém vai falar assim, mas 8? Não é possível você demorar 8 horas para fazer isso. Se ele vai falar 3, ele não vai fazer em 3, eu sei que, né, meio me engana que eu gosto. Às vezes a gente tem essa relação, né? Pra você não ficar bravo comigo, eu falo 3. Você vai fazer em 3? De fato, acho que não, mas tudo bem, vamos lá, né? Vamos organizar isso daí, né? E eu acho que tem uma coisa também dessa coisa do querer agradar, mas tem quando isso já aconteceu, né? Quando eu tenho uma solução melhor aqui, que melhorou a solução aqui, melhorou o processo aqui, e assim, todo mundo fala, mas saiu do Brasil, como é que assim mudou o processo aqui? Né? É como se não valesse. Por que vocês tanto? Já aconteceu uma situação uma vez que assim, por que o Brasil tem tanto reporte de tal tipo de acidente e essa planta que é exatamente igual não tem? Né? E a pergunta nossa aqui no Brasil era assim, mas vocês estão reportando? Porque a gente reporta, tem reporte porque a gente tem. É impossível uma planta que é exatamente igual a essa não ter o tanto, ou não ter um número parecido, porque a planta está nas mesmas condições. Quem ia lá via e fala, não, tá igual. Então, assim, a gente está certo, porque a gente está fazendo o que pediram para a gente fazer, pediram para a gente reportar. E lá não.
né? Aí se apanha para você estar reportando muito. Então, tem essa coisa de comunicação, né? Mas, então, e assim a gente segue, né? Mas eu acho que comunicação é a base, né? Desculpa, André, fale. Não, porque, por exemplo, tem um ponto também que a gente vê isso até, lógico, né? A gente sabe que não tem cultura perfeita, nem a nossa, nem a americana, nem nada, mas a gente acaba, por exemplo, quando a gente vê até nas atividades em filmes, enfim, né? Na própria casa, por exemplo, dos americanos lá. Eles vão usar os equipamentos e tudo, dificilmente você vê um brasileiro com os EPIs dentro da casa dele usando, né? Ali os EPIs para fazer uma atividade, cortar uma madeira e tal. Lá não, só que também talvez tenha um ponto de que lá muitas vezes eles trabalham como um PJ, né? Então trabalhou, ganhou, não trabalhou, também não ganhou. Então acho que entra várias questões culturais também, né? Que acaba, querendo ou não, afetando, e aí inclusive na hora da comunicação, né? Porque igual a Viviane falou, se há alguém lá de fora que ele sabe que ele pode dizer não e falar, não, porque eu, por exemplo, vai ter um içamento aqui, e você não vai fazer? Não, vai levar 8 horas, porque a cinta que eu tinha que usar aqui rompeu, e eu não vou içar sem a peça. O gringo falaria isso. O brasileiro não, não, vamos, mesmo ele sabendo que tinha um problema, ele fala, não, em 3, porque na cabeça dele ele já está pensando numa corda, em alguma coisa que vai ajustar para poder entregar. Então, talvez esse é o ponto, né, na hora de falar de comunicação. Como eles têm, talvez, essa segurança até psicológica para dizer não na hora de que realmente não tenho todas as ferramentas, não tenho nem a certeza que isso vai ser feito em 3 horas, e talvez a gente aqui não tenha tanto essa segurança, essa firmeza, né? Porque às vezes até na hora de falar, o corpo fala mais do que a boca. Então, você perguntou 3 horas e fala, vai ser 3 horas, você já sabe. Também a gente tem esse feeling, né? Talvez de fora não tem. A hora que dá aquela entonação. Mas eu acho que você tocou num ponto importante, André, que é a questão da autopreservação. Muitas vezes, eu acho que melhorou um pouco a questão do olhar mais para a lei. Conforme a lei foi mudando, todo esse tempo que eu tenho de indústria, a lei foi mudando, as pessoas foram mudando em relação à lei. Agora a lei é isso. Mas eu não consigo ver tanta mudança assim em relação à autopreservação. Né? O brasileiro tem, e quando eu dou treinamento, eu sempre falo isso, a gente tem que lembrar que a gente tem um aspecto cultural que comigo não vai acontecer nada. Né? E isso eu acho que pesa muito para a gente, né? Então, se eu falo que é 3 horas, é 3 horas a partir do momento que eu começar a operação. Não estou considerando a liberação do tag, não estou considerando a corda se tem ou não, a cinta se tem ou não, equipamento se tem ou não, checklist, nada. A hora que eu começar são 3 horas. Quanto tempo você vai demorar para começar? Aí a pergunta está errada, né? Quanto tempo você vai demorar para começar? Eu vou demorar 8, então são 11, só para você saber, né? Então, e eu acho que tem essa questão da autopreservação também. A gente se expõe muito por acreditar que, sabe assim, não, eu estou protegido, comigo não vai com você que não tá prestando atenção nisso daí, né? Mas comigo vai dar. Acho que a gente tem esse aspecto cultural que é muito pesado, assim, que eu gostaria muito que mudasse de verdade. Oro todos os dias para que isso mude na cabeça das pessoas, porque acho que é o mais difícil da gente lidar. Mas de forma geral, Jéssica, a gente pode dizer que a comunicação é sim um pilar fundamental quando a gente fala da parte de saúde e segurança ocupacional, né? Sim, eu acho que sem uma boa comunicação, uma comunicação clara, as coisas se perdem demais, né? E você vê que também tem um outro ponto. Às vezes as pessoas, elas não têm a segurança, né? Elas não têm a confiança suficiente para dar uma informação e aí ela acaba contando meia verdade, né? A gente vê isso acontecer. Eu vejo muito isso, sabe? A pessoa, ela não se sente confiante o suficiente, principalmente aí quando a Vivi traz esse ponto dos estrangeiros. Olha uma coisa interessante que eu observo muito. Nós brasileiros, quando, né, eu estou falando aqui de níveis mais operacionais, chão de fábrica mesmo,
quando eles ficam em contato com um estrangeiro, e aí a gente vai aqui afunilar, vamos falar dos gringos, né, que aí é o grupo dos europeus, americanos e canadenses, o sentimento de inferioridade cresce. E isso impacta na comunicação também, porque você vê que a pessoa, ela fica nervosa, ela acha que o que ela falar tá errado, e isso eu vejo demais acontecer, sabe? E aí, às vezes, nos bastidores, eu sempre, assim, eu até sou um pouco petulante, que eu chego na pessoa e falo assim, ó, fala o que você sabe, entendeu? Não fica com medo, não, ele não é mais do que você, não, porque às vezes o estrangeiro que vem também é operador, entendeu? Então, assim, mas só pelo fato de ser um estrangeiro, muitos brasileiros já se colocam numa posição de inferioridade, e isso, assim, é um trabalho que eu faço demais, sabe? De falar para eles, olha, você tem conhecimento, fala, explica. Aí eles falam, mas eu não sei se está certo. Eu falo, meu Deus, eu acho que está certo. Você está no teu país, você conhece as tuas regras, as leis, é só você, né, comunicar o que você sabe. E eu acho interessante esse ponto, né, que quando tem ali trabalhos envolvendo equipes multiculturais, isso fica muito latente. Legal, interessante. E aí você solta o cara para começar a falar, ele dá um show, né? Né? E às vezes é só isso que falta, gente, é um pouquinho mais da liderança presente, né? E é claro que a gente sabe que um líder hoje tem 700 mil atribuições dentro de uma empresa, né? Mas o que eu percebo, e eu até gostaria, né, de ver qual que é a opinião de vocês, quanto mais você sobe na hierarquia de uma empresa, mais você se torna um líder de pessoas. A parte técnica vai ficando de lado, e aí depende muito do líder, né? Se ele olha para os liderados e realmente incute essa confiança, fala, vai lá, eu confio em você, se der errado eu tô aqui, a gente corrige, porque eu acho que isso que é importante também, né? As pessoas entenderem que elas podem errar e que fracassar tá tudo certo, porque a gente aprende com o fracasso, né? Com certeza. E o líder entendendo que o resultado dele como líder depende das pessoas executarem bem o trabalho deles, eu acho que aí a engrenagem se fecha, né? Porque se uma peça ali, um dente travar, ele trava a engrenagem toda, e aí o resultado como líder da área dele não vai entregar. E é o exemplo, né? Se ele acredita, ele dá exemplo. E aí o negócio roda melhor. Né? Eu falei, Jéssica, que a gente já tem o bingo do podcast, né? E a gente pode falar de trazer qualquer pessoa, de qualquer formação, de qualquer lugar, falar qualquer coisa. A gente tem sempre algumas coisas que a gente precisa conversar. E aí essa é uma das coisas do bingo, né? Que é o olhar para a pessoa. Né? Eu, para ser líder, para ser gestor, eu tenho que olhar, eu tenho que escutar, eu tenho que trazer junto, eu tenho que dar suporte, eu tenho que segurar a mão. E tenho que pedir a mão também, né? E a gente tem que fazer essa espiral rodar para cima, para a gente, e todo mundo, ninguém larga a mão do amiguinho, né? Todo mundo tá junto. Então é sobre isso, né? O papel da liderança, cada vez mais, não independente de que ponto da hierarquia, tá? É ter esse olhar para pessoas, né? A gente acredita muito nisso e eu acho que a gente vem trabalhando muito nisso daí, porque a gente de fato acredita nisso daí, né? É o que faz a diferença de fato. Sim, e Vivi, eu acho que um ponto importante aqui é a gente lembrar que o óbvio precisa ser dito. A gente tem que comunicar o óbvio sempre para não cair no esquecimento, principalmente quando a gente está falando de segurança, né? Porque às vezes a gente diz assim, mas o fulano sabia disso, ele está cansado de escutar. Mas é essa máxima que o óbvio tem que ser dito, né? De fato, sempre, sempre. Bom, André, mais alguma pergunta para a nossa convidada? Não, queria só agradecer realmente, Jéssica, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar todo o seu conhecimento, viu? Estar junto com nós aí, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, nossa, foi um prazer. Pode me convidar mais vezes, que eu gostei. Com certeza, Jéssica, super obrigada por você ter vindo, obrigada por compartilhar.
Eu acho que é muito importante essa diversidade, a gente tem falado, a outra palavra do Bing é diversidade, né? A gente ter essa diversidade de pessoas que interagem com pessoas, para a gente falar de relações de trabalho e para o quanto isso impacta na segurança, né? O quanto a comunicação impacta e quanto a gente ter outros olhares, né? Lembra que eu falei no começo, ela está de dentro, mas ela também de fora, e como é que é? Então, assim, esse olhar de todos os lados que a gente precisa para construir uma base sólida para melhorar as relações de trabalho e para melhorar as condições de segurança. Muito obrigada mesmo, e com certeza teremos mais vezes aqui. Obrigada, viu? Gente, se inscreve no canal, pode usar os cortes e aproveitem. Olha aqui, ela deu uma ferramenta inteira de graça, vocês não precisam nem ler o livro, é só pegar lá depois e prestar atenção que ela já explicou tudinho como é que faz, tá vendo? É esse o objetivo. O objetivo é a gente dar pequenas doses de conhecimento, pequenas doses de sabedoria, né? Para que todo mundo possa usar, para que todo mundo tenha acesso. Esse é o nosso maior objetivo. Muito obrigada, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.